Então vamos lá. Machado de Assis, senhor Joaquim Maria Machado de Assis, é um cara que, tipo, ele mudou muita coisa dentro da literatura em língua portuguesa. Ele, né, tipo, teve uma maneira, ah, teve uma maneira de retratar a literatura que era diferente do que vinha sido tratado até então. Como o exemplo disso, a gente teve o romantismo e o José de Alencar. E, e aí, até pediram aqui para fazer uma retomada do José de Alencar, né? Eu vou fazer sim. Quantas coisas. Para a prova agora. Cai prosa romântica, José de Alencar e realismo. O realismo. Vocês preferem uma revisão? Melhor, né? Então, beleza. Vamos fazer uma revisão então pra vocês. Ó, falar pra vocês que eu tô coração de mãe, hein, mano? Diante das circunstâncias, né? Tá certo. Diante das circunstâncias, então, vamos fazer a revisão. E aí, assim, ó, só pra retratar, só pra eu fechar aqui quem é o Machado de Assis nessa brincadeira toda, tá? O Machado de Assis, ele é o cara que vai mudar o conceito do romantismo pro realismo. Como a gente tá vendo um momento de transição, né? A gente falou sobre o Memórias do Sargento de Milícias, por exemplo. A gente tem o Machado de Assis como um cara que está relacionado ao. Como é que eu posso dizer? Que está relacionado à literatura romântica e à literatura realista, tá? E essa relação da literatura romântica com a literatura realista, ele passa, na verdade, sim, tem gente que não fala que ele escreveu o livro romântico e escreveu o livro realista. Ele escreveu livros que faziam parte da obra imatura dele e da obra madura dele. Então, esta obra imatura e a obra madura é que a gente poderia colocar como imatura romântico e maduro realista, certo? Então tá. Então, esse aqui é o Machado de Assis, só para vocês verem ele, ou talvez não verem, que tá tudo embaçado, tá tudo zoado. Mas a gente volta nele então para a semana que vem, tá? Então deixa o tio pegar abrir um documentinho aqui. E aí a partir disso a gente trabalha com o tio Machado de Assis. Beleza, 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 beleza. Vamos lá então. O que a gente tem? Primeiramente, nós temos, né, o romantismo com as suas características centrais. As características centrais do romantismo, né, da prosa romântica, como a gente tem tratado. Romantismo. Vamos fazer em caps lock. O romantismo. Então, o romantismo ele... Pessoal, não, a prova não está difícil. O romantismo, ele é um momento em que a gente tem o contexto histórico e cultural da seguinte maneira. Esse contexto, ele está associado à Revolução Francesa. É um dos principais... Revolução Francesa, que é um dos principais elementos, né, acontecimentos históricos da nossa sociedade moderna. É um dos pontos altos da modernidade. E depois de fazer esse alto ponto da modernidade, a gente tem uma reorganização social. O que é essa reorganização social? Essa reorganização social é uma nova forma de entender a sociedade e de mudar os parâmetros desde valores simples e comuns, como o valor de compra, né? A ideia de mercadoria,
até os valores de o que é importante para a lei, por exemplo. Então, na Revolução Francesa, é importante a gente ter o lema da Revolução Francesa, liberdade, e eu vou colocar tudo com letra maiúscula, tá? Igualdade e fraternidade. Em que você tem os homens todos são uns iguais aos outros, né? Os seres humanos. Aí a gente tem a ideia de direitos universais do homem, a Declaração dos Direitos Universais do Homem, do ser humano, que é quando você percebe que para a gente ter uma sociedade que se desenvolve bastante, a gente precisa das pessoas vivendo num mesmo patamar e se organizando de uma mesma maneira para, digamos assim, para ter um mínimo de equidade, de igualdade, que as pessoas tenham condições de viver numa sociedade que tem uma certa complexidade de estrutura social, porque você tem um monte de gente vivendo junto em centros urbanos e isso muda o cenário da maneira como a gente concebe a vida, certo? Enquanto você tem que chegar a um lugar a cavalo, você tem determinadas coisas que limitam o seu, digamos assim, o seu convívio social. Quando você tem uma locomotiva que desenvolve, que faz o processo de transporte, né? Aí você tem um outro meio, uma outra forma de se relacionar com as pessoas. É igual a gente pensar em internet hoje, né? A internet, por mais dificuldade que a gente tem um outro instrumento de viver em sociedade. E aí você tem as redes sociais, por exemplo, como um bom exemplo disso, né? De mostrar como a gente tem demonstra determinados vícios e defeitos e também como a gente demonstra determinadas coisas positivas e que unem os seres humanos. Muito bem. Então a Revolução Francesa é um elemento muito importante dentro da história porque ele muda, tipo, os reis. Antes você nascia e você era aquilo que você nascia. Agora você nasce e você pode ser outra coisa além do que você nasceu. Então se você era ferreiro, você ia viver ferreiro. Se você era filho de um ferreiro, você ia viver sendo ferreiro. Você era filho de um rei, você ia viver até morrer sendo rei. E depois, ou seja, você era um governante, né, de um país, de uma região, então você ia ser, se o seu pai fosse governante, você ia ser governante. Não que isso tenha mudado muito em alguns aspectos, mas de forma geral, a possibilidade que nós temos de não sermos aquilo para o que fomos destinados. Nós não estamos limitados a ser aquilo que os nossos pais foram. Então, isso é um elemento muito importante na construção da sociedade burguesa ou da Revolução Francesa, né? Da maneira como a Revolução Francesa se estabeleceu. Tá ok. Então, partindo desse princípio, o que influencia a Revolução Francesa? O Iluminismo. Alguns filósofos do Iluminismo, como por exemplo o Jean-Jacques Rousseau, né? O Rousseau, ele traz, por exemplo, o mito do bom selvagem, para a gente associar o Iluminismo ao romantismo. E tem outros filósofos e pensadores que eles vão ser muito importantes para estabelecer o lance da subjetividade, certo? Então, no final do século XIX, há outras revoluções, independência dos Estados Unidos. Mas o que os Estados Unidos tem a ver com literatura portuguesa? Na verdade, a gente tem que pensar num contexto mundial, né? O quanto as coisas no entorno do mundo podem influenciar outros pensamentos. E próximo aqui também nós temos a independência do Brasil em 1822. E é bastante próximo. O Iluminismo e a independência dos Estados Unidos eles são no final do século XVIII e a independência do Brasil início do século XIX. Beleza. Esses são um contexto histórico em que a gente tem aqui, lembrando, a burguesia no poder. Isso, lembre-se que a burguesia ela não é
ela não surge no século XIX com a Revolução Francesa, mas ela toma o poder com a Revolução Francesa. Porque daí passa a ter valor também aquilo que você tem, não só aquilo que você é. Ou seja, antes você era valorizado pelo berço, pelo lugar em que você nasceu, pelo lugar social em que você nasceu. A partir da burguesia, você pode ser valorizado a ter conquistado determinadas coisas, evoluído e ganhar dinheiro ao longo da vida e por aí você desenvolver digamos assim, uma maneira de mudar de categoria social ou de classe social. Tendo isso em vista, né, esse contexto histórico-cultural, as características gerais do romantismo. Por que características gerais? Porque nós temos as específicas da prosa que nós vamos entrar depois, certo? Então, nas características gerais do romantismo, a gente tem como um dos principais pilares dos textos do romantismo a subjetividade. O que é a subjetividade? A subjetividade, ela é digamos assim, a constituição, do eu. Então, é a maneira como o eu se estrutura psiquicamente, certo? Ou seja, é importante para o romântico o universo pessoal. É importante para o romântico os sentimentos, o que o eu tem para ver do mundo e não o que o mundo é em si, tá? A subjetividade, a emotividade também, em que a gente tem a expressão de sentimentos. Depois, além disso, nós temos também liberdade. Então, em alguns romances românticos, você vai ter uma relação entre entre padrões sociais e o amor. Então, essa luta, né, entre o que a sociedade deve esperar e o que o amor deve expressar, em alguns romances românticos a gente vai encontrar isso, porque os amores que não são aceitos, ou os amores que não são, como é que eu posso dizer, abençoados pelas famílias, não necessariamente são amores que não merecem acontecer. Tá? A gente vai encontrar isso principalmente no Camilo Castelo Branco, em que ele fala sobre as frustrações amorosas. Aí ele tem uma novela literária que é um texto literário, uma narrativa, que conta a história do Simão e da Teresa, que se chama Amor de Perdição. E a família do Simão não gosta da família da Teresa, e a família da Teresa não gosta da família do Simão, e eles querem proibir que os dois se relacionem, e os dois fazem de tudo para conseguir ficar juntos. É um amor muito intenso que eles têm. Eles são jovenzinhos também, mas né, isso não faz diferença. O amor deles é o que move a vida deles. Eles mudam completamente por causa do amor. Isso é importante a gente notar, que o amor ele transforma as pessoas. Mas eles não é aceito socialmente isso que eles fazem. Ou seja, não é aceito pela família deles que eles se amem. Entretanto, o amor deles não acontece. E eles se amam tanto, tanto, tanto que eles chegam a entregar a vida pelo amor. Eles não têm forças para viver se não for amando-se mutuamente, amando um ao outro. Não é lindo isso? É maravilhoso. Então, senhoritos e senhoritos, nós vamos... É importante a gente estabelecer essa liberdade na prosa romântica com a maneira como a sociedade se constitui. Por vezes, o herói romântico ele vai estar dentro dos padrões sociais. A maioria das vezes, a maioria dos romances românticos vai trazer com o padrão social. Então, senhores, além da liberdade, subjetividade, a emotividade, você tem o egocentrismo, que é voltado tudo para o eu. Tudo é voltado para o eu. Tudo voltado para o eu. Depois do egocentrismo, nós temos também a idealização. Então, personagens perfeitos. O herói
Herói e heroína romântica. Românticos. A gente pode colocar assim no plural. Ok, beleza. Então, esses daqui são os principais elementos. Vamos colocar isso aqui em... Vou colocar em negrito. Fica mais bonito. Ah, meu Deus, eu abri o documento. Burro. Vou colocar em negritos. Ótimo. Então, agora vamos às características da prosa romântica. Então nós temos idealização das personagens, homens e mulheres. Além da idealização das personagens, nós temos também o que eu ia falar? Ah, tá. Personagens rasas. A gente está falando, de novo, né, de características gerais. A maioria dos romances românticos que a gente vai encontrar tem essas características e depois a gente vai ver o que destoa disso. Características são personagens rasas. Personagens que não têm, sem profundidade psicológica. O que leva a gente a um enredo água com açúcar. É aquela coisa que é meladinho, mas não tem muita graça. Sabe como que é? Uma coisa que você comeu que é doce, come um chocolate. Daí vai que é doce, toma água com açúcar. Né? Tipo, não satisfaz a sua vontade de comer doce porque é uma coisa meio sem gosto, mas é docinho. Sabe assim? Então, essa narrativa... E o que era esse água com açúcar? O bem versus o mal. Então você tem o bem versus o mal. E o que acontece no final? O happy end. Então nesse... 'Cause I'm happy. Então ele termina sempre com um casamento, galera feliz. Lembra-se, um romance romântico, tipicamente romântico, ele é bem parecido com a telenovela que a gente que comumente se difunde pra gente, que normalmente chega pra gente, tá? O heróizinho, bonitinho, aí eles têm umas dificuldades, o amor supera todas as dificuldades. Então, né, o amor ele é voltado para isso, esse poder. O amor ele tem um poder de transformar as pessoas, de superar as dificuldades, de que tudo dê certo no final e por aí vai. Depois, além disso, nós temos algumas pessoas que vão destoar disso. Deixa eu ver, idealização das personagens rasas, enredo, água com açúcar, o bem versus o mal, e o retrato da sociedade burguesa, certo? O retrato da sociedade burguesa é um dos principais elementos, porque daí a gente vai ter essa idealização, as personagens, tudo vai ser voltado para a sociedade burguesa. Só um minutinho, que eu estou dando uma atualizada aqui. Beleza. Retrato da burguesia. No caso do retrato da burguesia no Brasil, é o retrato da burguesia carioca. Por que da burguesia carioca? Porque era a capital aqui. Então, só uma coisa importante em relação ao contexto histórico-cultural, a gente tem vinda do... chegada, né? Vou colocar. Chegada de Dom João VI ao Brasil. Isso é importante? Isso é importantíssimo. Por quê? Porque isso vai dar para a gente a estrutura urbana moderna, digamos assim. A estrutura urbana que tem lá na Europa, o Dom João VI traz aqui para o Brasil, no Rio de Janeiro. E aí é importante a gente notar que é a primeira vez que
a coroa se desloca do seu território geográfico e vai para a colônia e se instala na colônia, né? E ele vem com milhares de pessoas. E isso reestrutura, muda completamente a cara do Rio de Janeiro. Então, o retrato da burguesia, e aqui eu vou colocar aqui, acrescentar, retrato da burguesia carioca. É por isso que a gente tem centrado lá, até hoje, a produção cultural, né? Seja a produção cultural televisiva, jornalística e por aí vai, né? Midiática de todas as formas, né? Tudo está concentrado no eixo Rio-São Paulo, o Rio principalmente por esse motivo e São Paulo depois pelo grande comércio, né, industrial que se instala ali, entre outras coisas que são colocadas ali. Muito bem. E aí a gente tem, né, o senhor José de Alencar. Vamos colocar aqui, né? A prosa romântica, ela se inicia-se em 1840. Nossa, 18.040. Em 1840, com a Moreninha de Joaquim Manuel de Macedo. Vou colocar aqui embaixo, tá? Pode só anotar no cantinho aí. Inicia-se em 1840. A Moreninha, Joaquim Manuel de Macedo. E aí a gente tem outros autores, né? Como José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, Bernardo Guimarães, entre outros ali que vão fazer parte também do romantismo. E aí a gente finaliza-se, vamos colocar assim, né? Tipo, não é o fim do romantismo, mas só pra gente com memórias de um sargento de milícias do Manuel Antônio de Almeida. Manuel Antônio de Almeida escreve o Memória do Sargento de Milícias. E por que a gente pode falar, né, que é o último romance romântico? Porque uma das tônicas desse livro é retratar a classe média baixa, uma classe que está sendo, digamos assim, que não aparece nos romances, na maioria dos romances românticos. Quando aparece um ou outro personagem. E no Memória do Sargento de Milícias, ele é um personagem central, ele é um personagem que faz a história acontecer, né? O Leonardo Pataca. Então esse retrato da classe baixa, da classe média baixa, é um prenúncio do realismo. Entretanto, né, as personagens, elas não são da burguesia, apesar de ser retratado ali. Não existe uma idealização das personagens. As personagens são feias, elas são mau caráter, elas passam umas às outras para trás. Não existe essa divisão clara de que uma pessoa boa se comporta bem e não passa ninguém para trás, uma pessoa maldosa passa as pessoas para trás e ela faz parte do mal. No Memória do Sargento de Milícias há um trânsito, né, entre o que é bem e o que é mal, o que era para ser lei não funciona muito bem como era, o que era para ser bom não é muito bem. Também tem os seus deslizes fora da lei. Então, esses dois elementos, assim, né, o que é certo, certinho, não é bem certinho no Memória do Sargento de Milícias. No romance romântico, sim. Existe o happy end ainda nesse romance, né, no Memória do Sargento de Milícias, mas ele não só que ele é tipo com subterfúgios, como é que eu vou dizer? Com aspectos da malandragem. E aí a gente tem um teórico literário fantástico, que é o Antônio Cândido, que ele fala assim, existe a dialética da malandragem retratada aí no Memória do Sargento de Milícias. Essa dialética, ela significa tipo o ir e vir, né? O diálogo que se estabelece culturalmente das necessidades que as pessoas de classe média baixa passam e dos caminhos tortos que elas utilizam, os caminhos mais fáceis que elas utilizam para resolver essas dificuldades
que são inerentes, que são pertencentes a essa classe, né? Tipo, a falta de alguma coisa, ou não conseguir ganhar um dinheiro regularmente, entre outras situações, ou até não conseguir um namorado, uma namorada e por aí vai. Então, há um jeito para tudo, digamos assim. Muito bem, que é o e aí vem a ideia do jeitinho e por aí vai, né? Mas não vamos entrar nisso aí. E o José de Alencar, que é o principal, né? Principal prosador do romantismo. É interessantíssimo a gente perceber o José de Alencar, porque ele, ao mesmo tempo que faz alguns romances que vão de acordo com o gosto romântico, que é, né, que seguem essas características aqui, o Água com Açúcar, o Happy End, nananana, ele faz esses tipos de romance. Entretanto, ele também faz alguns romances que criticam essa sociedade. Que tem, por exemplo, então vamos lá, alguns romances seguem o típico romance romântico. Romance romântico, vamos lembrar, não é uma redundância, né? Não é uma tautologia, não é uma repetição, apesar das palavras terem uma origem semelhante, eles têm a ideia romance como uma narrativa longa de vários capítulos, com vários personagens que acontecem em vários lugares. Enquanto romântico é o que está associado ao romantismo, aquilo que digamos assim, aquilo que é mostrado, né, no século XIX desses escritores, artistas que seguem o romantismo. Muito bem. Então, alguns romances românticos então seguem esse tipo. Alguns romances dele, né, do José de Alencar, alguns romances dele seguem o típico romance romântico. Entretanto, né, nós sabemos que nós temos romances como Senhora, romances, vamos colocar assim, ó, romances de perfis femininos. O que são perfis? O que são esses romances de perfis femininos? São romances que eles retratam as personagens com profundidade psicológica. Então isso foge do romance tipicamente romântico, certo? As mulheres não seguem o típico perfil da burguesia. Por exemplo, a Lúcia é prostituta, a senhora, ela é uma mulher de classe média baixa, sofre algumas dificuldades, daí ela recebe uma herança e começa a fazer parte da sociedade burguesa carioca, certo? O Fernando, que é o marido da Aurélia, que é o personagem da senhora, por exemplo, ele é o herói romântico, ele é bonito, ele é educado, ele é elegante, entretanto, ele se entrega, ele se vende para outra mulher para fazer um casamento de conveniências. E o questionamento do José de Alencar, né, no Senhora, vou colocar aqui, Senhora. O questionamento do José de Alencar no Senhora né, tem 4 capítulos. Preço, quitação, posse e resgate, ó. Preço, quitação, posse, resgate. Esses 4 capítulos, digamos assim, é uma metáfora do casamento como uma relação comercial. Então, quer dizer, é uma crítica que ele está fazendo ao casamento. O amor, ele não pode ser comercializado, ele não é comercializado. O amor verdadeiro, ele não depende de uma transação de dinheiro, que era o que era feito. Então, tipo, o cara ia casar, ganhava tanto de dinheiro, e aí esse tanto de dinheiro ele recebia para poder ficar casado. E isso não aproximava uma pessoa da outra, porque essa proximidade não estava associada ao dinheiro, mas ao sentimento que um nutria pelo outro. Beleza. No Lucila,
a gente tem o retrato da prostituição. E, né, necessariamente a prostituição está ligada também ao comércio do amor. Entretanto, a gente tem ali retrato da prostituição. Lúcia vive o dilema de ser, né, uma mulher pura, como Maria da Glória, ou prostituta, como Lúcia. Então lembre-se que Lúcia e Maria da Glória são a mesma pessoa, né? Ela pega o nome de uma amiga dela que se chamava Lúcia e ela enterra a amiga dela como se fosse Maria da Glória, que é o nome de batismo da Lúcia. E ao se relacionar com o Paulo, ela conta tudo isso para o Paulo e o Paulo fica muito feliz de saber que ela é assim e ele não tem o mínimo de preconceito em estar com ela porque o amor dele supera as convenções sociais. Então, novamente, nós temos uma crítica às convenções sociais. Então, isso que são os perfis femininos. Além disso, nós temos também no José de Alencar. Oh, meu Deus. Peraí. Além disso, nós temos também no José de Alencar os romances indianistas. Romances indianistas. Os romances indianistas, eles retratam, meu Deus, retratam o índio como herói, como na primeira geração romântica, primeira geração da poesia romântica. Além disso, então quer dizer, você tem esse heroísmo do índio, logo isso vai estar ligado, esse heroísmo está ligado ao medievalismo, e esse medievalismo, né, é a cor local, índio, com o comportamento do cavaleiro medieval. Isso a gente está falando de uma maneira bem, né? Bem rasa, bem superficial. Tá. Valoriza a natureza brasileira e, assim como os romances regionalistas, vou colocar seus romances, tá? Que são os romances do José de Alencar. Assim como seus romances regionalistas e históricos, como os romances regionalistas, assim como seus romances regionalistas e históricos, ele retrata, faz parte de um projeto de construção da identidade nacional. Então, assim, pessoal, olha só, você colocando essa parte da construção da identidade nacional, é que a gente relaciona isso aqui ao 1822, 7 de setembro, a independência do Brasil. Né? O José de Alencar foi um cara que participou da vida política brasileira, era senador, e quando ele escreve os romances dele, né, como Iracema, como o Birajara, como como é que é o do Pereira da Ceci lá? O Guarani. Ele está mostrando assim, olha só, isso aqui é Brasil. Então, quando ele fala, né, Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna,
o porte mais flexível que um talhe de palmeira. A morena virgem campeava as matas do Ipu, mais rápida que a ema selvagem. Então, ó, olha como é, né, a virgem dos lábios de mel, o sorriso doce, o hálito de baunilha que recendia no bosque. Ela conversa com as aves, e as aves, né, trazem mensagens para ela. O cabelo dela é mais do que a asa da graúna. Ela tem o porte flexível como talhe de palmeira, mais rápida que a ema selvagem. Então, todos esses elementos, ema selvagem, talhe de palmeira, favo de jati, né, o seu sorriso era doce como favo de jati. Essas comparações que ele traz são comparações com elementos da natureza, da fauna e da flora brasileira. Então, ele fala assim, olha que país massa, olha que país legal, olha que país que tem uma natureza linda que não tem mais nenhum outro lugar do mundo. Olha que povo fantástico que é o povo índio. Ele é o herói da nação, ele merece, né, esse lugar de tipo ideal. Então, percebam que a gente tem, e quando a gente fala herói, lembre-se sempre dessa idealização, de levar o ser humano à perfeição. E nesse caso é o índio, porque o índio é o símbolo da pátria. E isso tudo mostra assim, ó, temos que ser brasileiros. Isso traz um projeto de construção da identidade nacional. E não só o romance indianista, como também o romance regionalista, em que você mostra as diferenças entre as regiões do Brasil, que cada um tem a sua cultura, sua maneira de falar, sua maneira de expressar, sua maneira de dançar, de viver, de falar e tudo isso. Então isso é demonstrado. E também os romances históricos, que mostram como foi a história do país e como o Brasil chegou até o momento em que ele está agora. Então você tem, né, e no caso do Iracema, por exemplo, você tem elementos históricos que tipo de personagens que fizeram parte da história do Brasil, como o próprio Martim, que é o par romântico da Iracema, que é um português e que ele luta nas guerras, né, nas batalhas, por exemplo, quando foram expulsar os holandeses de Pernambuco e do Recife especificamente. E aí, em Iracema, tem uma fala dele que fala sobre isso, né? Que tem uma fala que fala. Não, tem uma fala que canta, retardado. Tem uma fala dele que diz o seguinte: coloca assim, né? Eu venho da terra de onde os seus irmãos possuíram e agora possuem os meus. Então ele está falando sobre o processo de colonização, né? Da maneira como os portugueses tomaram as terras dos índios, digamos assim, invadiram mesmo, né? Então a Iracema ela fala sobre esse processo de colonização e trata-se da lenda do primeiro brasileiro e que se chama, que é Moacir, que significa filho da dor. A gente poderia estender o Moacir, inclusive, para o primeiro americano, né? Que é, pois ele é fruto da união entre os portugueses, no caso Martim, e os índios, no caso Iracema. Beleza? Então é importante a gente entender essa simbologia dentro de Iracema. E ela acaba morrendo no final, e aí você percebe uma relação, tipo, uma postura relativamente crítica à exploração, né, do homem americano, do nativo americano, que é o índio, e a sua exploração até a morte, mas o fruto disso é o Moacir como aquele, né, o nosso futuro, o primeiro brasileiro e assim por diante. Beleza. Eu gostaria aqui de retomar com vocês também um elemento importante aqui, que são os tipos de romance, tá? O realismo está mais tranquilo. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me procurem, né? Que foi aquilo que a gente retratou. Eu vou até deixar. Deixa eu abrir aqui para só mostrar as características gerais. Ô, Machadão, vai para lá. Então, peraí, aqui.
Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Então é o seguinte. Os tipos de romance que nós temos. Quais são os tipos de romance? Tipos de romance. E o José de Alencar versou em todos esses romances, tá? Esses tipos de romance. Que é o romance regionalista, retrato da cultura de uma região, o romance histórico, que tem um pano, tudo isso aí você já tem no caderno, né? Pano de fundo, que tem um pano de fundo, que tem como pano de fundo um fato histórico, um fato ou situação histórica. Depois, o romance indianista, retrato do índio idealizado. Por fim, o romance urbano, que retrata a burguesia carioca, Rio de Janeiro, personagens idealizados, final feliz, isso, aquilo. E depois nós temos quanto à estrutura, certo? Romance de folhetim. Todos esses daqui, ó, romance regionalista, histórico, indianista e urbano, a gente classifica pelo tema, pelo que ele trata, certo? Aí, o romance de folhetim é o romance que está estruturado em publicações. Não, vou escrever diferente. Estruturado em capítulos publicados semanalmente. Então, quer dizer, de semana em semana era publicado um capítulo. Daí você tem lá um romance de 40 capítulos, então durava 40 semanas a publicação desse romance, que era uma maneira de você manter um público ativo e atento à história que você estava contando, tá bom? Beleza. Por fim, deixa eu ver aqui se abriu. Aqui. Né? A gente falou sobre o realismo na aula passada. Eu vou passar esse PDF para vocês hoje, tá? Então, que a gente teve, né, essa transição, o início do realismo, final do século XIX, o novo século das luzes. Então, a gente tem uma nova produção científica, filosófica muito intensa, né? A industrialização que vai escalonar o poderio financeiro monetário da burguesia e a visibilidade do operariado, então, tipo, uma classe que agora todo mundo está vendo. E as correntes, né, filosóficas que influenciaram, filosóficas e científicas, o determinismo, o evolucionismo, o positivismo e o socialismo científico, que influenciaram a maneira como os escritores estavam criando as obras. Então, ó, enquanto você tem uma vertente subjetiva, né, filosófica, falando sobre o eu, sobre a importância do olhar pessoal, no romantismo, no realismo você tem o contrário, tem tipo uma comprovação de que o olhar pessoal ele não influencia, segundo essas teorias científicas do século XIX, que o olhar pessoal não influencia a organização social, que ela se dá por si mesma ou pela vontade de alguém. E as características, né? O distanciamento narrativo, impessoalidade, o retrato de temas mais polêmicos, tratar o homem segundo algumas regras da ciência ou algumas regras sociais. Então, mostrar mais racionalidade e menos envolvimento, mais racional, mais pensado e menos envolvimento.
por isso que ele vem contra-atacar o romantismo. Fala assim, não, não, esse negócio de ficar inventando historinha bonitinha para dar tudo certo, isso aí não funciona. Né? Isso aí não é literatura, eles dizem. A literatura ela tem que retratar a realidade. E, obviamente, a gente tem esse embate, né? Até hoje, se a gente for considerar. E até, assim, né, fazendo um paralelo, daria para a gente pensar o realismo hoje, digamos assim, uma música que é bastante comum produzir o tipo de crítica que o realismo produzia, que talvez esteja mais atrelado aos dias de hoje, alguns raps, não todos, né, obviamente, mas alguns raps eles tipo visam denunciar os problemas da sociedade. E muitos escritores realistas visavam isso. O Machado de Assis ele vai ser um pouquinho diferente disso, porque ele vai mais para um lado irônico, filosófico, mais universal, digamos assim. E muitos autores realistas eles vão um pouco mais no local, em problemas mais detalhados, digamos assim. De forma geral é isso aí, seres humanos. Caso tenha alguma dúvida, alguma coisa, me procurem, certo? E eu vou passar o link da aula para Ana, para ela passar para vocês. Beleza? Fica assim então. Um forte abraço para vocês. Tem alguém aí ainda? Não sei se tem alguém aí ainda. Mas é isso aí. Eu vi que a Ana Maria Laura estava participando ativamente aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Alguns temas que foi o que a gente falou na aula passada, né? E alguns nomes que fizeram parte do estilo do realismo. Um abraço para vocês. Muito obrigado por estarem aí até o fim, mesmo estando carregando, né? Mas eu acho que vai, né, funcionar. Internet agora para todo mundo tá difícil. Não é uma questão local, não. É uma questão de, tipo, o mundo inteiro tá assim. Uau, estou presente sempre, diz ela. Desculpa aí. Um abraço para vocês, seres humanos. Tchau, tchau.